A paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Então, hoje nós estaremos falando da leitura diária das lições bíblicas CPAD com o título Poder do Alto contra as Hostes da Maldade, lição do dia 10 de março do ano corrente. E ela está registrada em Marcos capítulo 5, versículos de 6 a 10. E diz assim: E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, ou Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então, o título da leitura diária de hoje, no feriado de carnaval, você pode escutar ao fundo pessoas conversando. É a minha família que está na sala conversando. E eu tirei um tempinho para vir aqui, para a gente passar alguma coisa para vocês, tá bom? O título da leitura de hoje é: O Senhor Jesus faz os demônios estremecerem. Eu quero frisar aqui sobre a autoridade do nome de Jesus. Por que nós oramos a Deus e sempre, quando finalizamos uma oração, sempre finalizamos a oração no nome de Jesus? Viu? Porque Deus deu essa autoridade para Jesus, seu Filho, né? Que em seu nome, né, os demônios deveriam sujeitar, as enfermidades seriam curadas, os espíritos maléficos deveriam se retirar de algum corpo e o lugar, as pessoas, ao encontrarem com Jesus, ou forem alcançadas por Jesus, elas seriam libertas por causa do seu poder. Essa autoridade Jesus tem, e quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, após ser crucificado, ele ressuscitou, ele desceu lá no inferno, tomou a chave e disse que era lhe dado todo o poder no céu e na terra. Tá entendendo? Então, sobre o nome de Jesus, os demônios estremecem. Porque em nome de Jesus, né, os espíritos precisam sair. Não é em outro nome. Nós vemos aí alguns segmentos que se falam no nome de Deus, muitos às vezes nem usar o nome de Jesus para determinadas coisas. Se o nome do Senhor Jesus não for clamado para isso, não foi o Senhor que fez. Se o nome de Jesus não foi evidenciado no nosso trabalho cristão, ao expulsar o demônio, ao repreender um espírito maligno, seja de qual for a ordem, não foi Jesus que atuou nesse momento. Então o nome de Jesus é muito importante nisso, porque ele mesmo falou, o próprio Jesus falou no livro de João, capítulo 14, que tudo que nós pedíssemos no nome de Jesus, isso seria feito. Então, meus amados, a finalidade dessa leitura de hoje é enfatizar, evidenciar que o nome de Jesus é muito importante na nossa vida
de servo de Deus. Os demônios não sujeitam se não sair no nome de Jesus. Pode até alguém aí num segmento e não falar no nome de Jesus, usar outras técnicas para que esses espíritos possam se aquietar ou sair, mas isso não resolve o problema. Então precisa ser no nome de Jesus. Em nome de Jesus, as doenças elas vão embora. Em nome de Jesus, os problemas são resolvidos. No nome de Jesus, os demônios, eles precisam ir embora. E você não precisa nem gritar muito, você precisa ter autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual você não consegue se você não tiver uma vida ativa de oração. Você precisa ter uma vida ativa de oração. Existe um outro contexto também, para que o engano fique em muitos corações, é que por causa do pecado de muitas pessoas, há pessoas que estão em pecado, há pessoas que estão envolvidas em coisas estranhas e às vezes querem continuar exercendo a função de servo de Deus, ministradores de Deus, e às vezes não consertaram do seu pecado. E a Bíblia diz que para tais coisas Deus permite a operação do erro. Tá? Aí a operação do erro não tem nada a ver com Deus. Tá? Às vezes a pessoa até ora, expulsa o demônio, faz milagre acontecer, mas se ele estiver em pecado, é a operação do erro que está acontecendo. Não é Cristo que está envolvido nessas coisas. A própria pessoa pode achar que Deus está do lado dele na condição de pecado que ele está. Não, ele tem que se arrepender dos seus pecados, viver uma vida íntegra para Deus, para ter a autoridade outorgada por Deus, para poder expulsar os demônios no nome de Jesus. Porque os demônios não são brincadeira, eles não brincam. Quando se fala que você lê essa leitura, Jesus ele teve um encontro com o Gadareno. O Gadareno, ele tinha uma legião de demônios, tá? Em algumas versões aí que nós olhamos nos estudos, uma legião chega-se a 7.000, tá? De uma legião romana, equivalia-se a 7.000 soldados. Então, se nós levarmos isso para o lado dos espíritos, aquele homem em si tinha uma legião de demônios, de milhares de demônios sobre a sua vida. As correntes não conseguiam prendê-lo. Ele vivia nu, ele vivia até no cemitério, porque o diabo, quando ele entra na vida da pessoa, ele quer levar a pessoa para o lugar mais baixo e fútil dessa vida. A missão do diabo é desmoralizar o homem, a criatura que Deus teve um cuidado, um zelo em fazer. Então, a missão do inimigo é fazer isso. A missão do inimigo é desmoralizar o homem a quem Deus criou, o homem ou a mulher. Então, quando o inimigo ele entra na vida de uma pessoa, ele entra para destroçar e destruir essa pessoa, a família dessa pessoa. Eu conheço pessoas que o inimigo ele conseguiu destruir a vida de um membro da família e destruiu e desestabilizou toda a família por causa de um membro da família que ele entrou por um caminho fora do contexto, induzido pelo diabo, e automaticamente aquela família alegre, uma família radiante, cheia de alegria, ficaram tristes, abatidos. É isso que o inimigo faz. Ele é destruidor de vidas. O inimigo é destruidor de alegria. O inimigo expõe a nossa vergonha. Aquele homem andava nu, sem roupa, e ninguém o podia prender. Mas Jesus, apenas com uma palavra, ele disse: sai dele,
e aquele espírito mau saiu daquele homem, e aquele homem foi liberto, segundo as escrituras sagradas. Mais tarde o encontraram no templo, o encontraram numa reunião de crentes, e lá, né, ele foi visto por muitos, e o nome de Deus foi glorificado naquela ação. Então, outro sim que nós precisamos fazer como cristãos aqui na terra é fazer com que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Para que isso aconteça, eu e você precisamos estar enquadrados no querer de Deus, estar enquadrado na vontade de Deus, atender os requisitos que Deus quer para que nós possamos fazer a sua obra, estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, viu? Ter compromisso cristão, porque a vida cristã não é brincadeira, é coisa muito séria. Estamos rodeados de todos os males, não podemos levar a vida de qualquer jeito, precisamos levar uma vida com um nível de seriedade melhor. Podemos brincar, podemos sorrir. Hoje eu estou com a minha família aqui, na casa do meu filho, nós estamos descansando aqui, né? É feriado, mas nós precisamos estar com a nossa vida ligada em Deus, porque o espírito mau está sempre procurando uma vítima. Aquele gadareno, ele era uma vítima, mas segundo a leitura dessa semana, de terça-feira, que é hoje, diz assim: o Senhor Jesus faz estremecer os demônios, no nome dele, tá certo? Então, se temos um Deus justo do nosso lado, se temos Jesus Cristo como o nosso Salvador, que é a porta que nos leva até Deus, e se temos o Espírito Santo, aleluia, porque Jesus, ele fez a sua missão e foi para o Pai. Agora é o Espírito Santo que é o agente que vai ficar com a gente, que está com a gente até Jesus voltar. Então nós precisamos viver uma vida que seja equalizada com os preceitos de Deus, e tenhamos um compromisso cristão, porque os demônios não brincam. Hoje em dia você não vê os espíritos maus fazendo festa aí, fazendo coisas estranhas. Ele está agindo de maneira cautelosa, mas ele está levando muita gente para fora da presença de Deus e impedindo que muita gente conheça o Senhor. E Deus te chamou para que você seja um agente de Deus aqui na terra, mas você precisa consagrar a sua vida, você precisa ter compromisso com Deus, você precisa evidenciar esse projeto de Deus que é salvar o mundo, para que você seja uma testemunha viva de Jesus, para que os espíritos maus, em nome de Jesus, lhe respeite, saiam, não entre na sua casa, não entre na vida dos seus parentes, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, porque é ele que induz a separação. É o espírito mau que induz a separação, que induz a divisão, que induz a contenda, que induz a tristeza, que induz que faz com que o ser humano desista da vida. É ele que faz com que as pessoas se separem, que os casais que são felizes vivam de maneira infelizes. Esses espíritos maus, eles não estão para brincadeira. Então, em nome de Jesus, eles precisam ser retirados das nossas vidas. Em nome de Jesus, eles não podem entrar na nossa casa. Em nome de Jesus, ele não pode afetar a nossa família. Mas como isso vai ser feito? Se nós vivermos uma vida desobediente para o Senhor, quando nós vivemos uma vida em desobediência a Deus, simplesmente a porta automaticamente do mal ela se abre e o mal entra na nossa casa. Agora aquele marido que gostava da sua esposa passa a não gostar mais, passa a procurar outro lá fora. Agora aquela esposa que gostava do seu marido já não gosta mais, quer buscar outro lá fora. Os filhos totalmente desequilibrados. Não é esse tipo de crente que Deus está chamando. Deus está chamando pessoas que tenham responsabilidade consigo mesmo, que vivem uma vida séria, que esses demônios sejam expulsos, que esses demônios sejam despachados para bem longe da nossa vida. Mas existe um elemento simples
que pode fazer com que nós tenhamos o Espírito Santo na nossa vida e os demônios bem longe de nós. Chama-se obediência a Deus e a sua palavra. Que Deus te abençoe. Se tudo der certo, estaremos amanhã falando da leitura diária de quarta-feira. Deus abençoe a sua vida.